96. Ele é co-coordenador do CEPS, que é o curso de especialização em terapia com enfoque na sexualidade, desde 96, 99, e do curso de especialização em sexologia aplicada desde 2018. Ele é autor de 58 livros sobre psicologia e sexualidade e autor de 140 artigos em revistas científicas. Professor, boa noite. É um prazer tê-lo conosco. E hoje o nosso assunto é avaliação psicológica de queixas sexuais. Deixa eu ver se eu mudo. Acho que... Parece que nós estamos com dois equipamentos para vocês gravarem no Zoom. Nós temos áudio duplicado. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Esta noite é especial. O professor Antônio Carlos vai dirigir a conversação entre nós. Nós temos bastante coisas para conversar nessa hora, nessa transmissão. Vamos falar de avaliação psicológica de questões sexuais. Então, o que devemos fazer? Professor. Primeira questão, professor. O que são problemas sexuais? Bom, as pessoas têm uma série de questões sexuais para trazer. E nós temos que ver e entender o que pode vir ao consultório. Primeiro, existem as queixas comuns. Queixas comuns, as disfunções sexuais. Eu acho que nós ainda estamos com eco, não é, gente? O vídeo está duplicado ainda. Claro, porque nós... Professor Oswaldo, o ideal é que o senhor fique com pelo menos um fone de ouvido, talvez, para evitar que essa microfonia. Talvez no celular, talvez. Para evitar a microfonia, eu desliguei o áudio do computador. Ok? Ok. Então, vamos lá. Queixas sexuais. Eu estou no consultório. Quais são as principais coisas, as primeiras coisas que ocorrem, os tipos mais comuns? Pensemos assim, disfunções. As pessoas vêm ao consultório com queixas sexuais do tipo, eu não estou funcionando. Isso já significa uma coisa importante. Eu ainda estou tendo... As queixas de disfunções vão ser, basicamente, o que homens e mulheres reclamam. Os homens mais reclamam e mais vêm ao consultório com queixas de disfunção erétil, com queixas de falta de ereção. As faltas de ereção implicam em dificuldades em obter uma ereção ou dificuldades em manter uma ereção. Bem, isso tem uma série de variações. Alguns homens chegam e dizem assim, olha, eu não consigo ter ereções para ter relação sexual. Embora essa queixa seja comum, eu tenho que compreender que existem algumas formas específicas dessa apresentação. Então, alguns homens consideram que deveriam ter, por exemplo, uma ereção nota 11. De 0 a 10, uma nota 11. O que isso quer dizer? Esses homens estão entendendo que precisam de uma ereção mais firmes do que conseguem obter. Isso também implica para nós compreendermos o que nós vamos fazer para lidar com a situação. Esta circunstância implica numa dificuldade de compreender o que é a circunstância de ereção suficiente. Veja, há algumas décadas, alguns médicos estão tentando entender
se nós homens precisaríamos de uma ereção nota 10 para ter uma relação sexual, e obviamente não precisamos. Também é verdade que deveríamos estar precisando de alguma ereção com algum grau alto. Por exemplo, uma nota de 0 a 10, talvez uma nota 8, mas não nota 10. Então, eu já notei algumas pessoas uma forma de maneira de fazer uma Maria Aparecida, negócio, Deus, a paciência melhorar no coisa. no Zoom com áudio aberto, entrando com áudio aberto. Vocês estão controlando o Zoom? Desliga o microfone de todo mundo, senão fica repetindo. Eu já desliguei o meu som. Bom, voltando. Tem alguém conversando com a gente, inclusive. Existem homens, então, que vão ter uma dificuldade de ereção e, de verdade, a dificuldade não deveria existir, mas ele compreende assim. Segundo tipo de problema. Nós temos homens que vão ter uma quantidade de ereção, mas ela não se mantém durante o tempo o suficiente do que eles querem obter. Qual é o tempo necessário para se manter uma ereção para uma relação sexual? Aqui começamos a pensar como é que nós temos que avaliar esse problema. Por quê? Existem pessoas que consideram que precisam de 5 minutos de relação sexual, mas existem pessoas que consideram que precisam de 20 minutos de relação sexual. Nós vamos precisar entender o montante disso, porque nós precisamos entender quem é a outra pessoa da relação. Essa outra pessoa tem suas exigências ou necessidades. E isto vai ser importante para determinarmos a disfunção. Também é verdade que muitas vezes esses homens vêm com a frase: eu sou impotente. E nós não operacionalizarmos, não conseguirmos entender qual é o tipo de problema que ele quer descrever, provavelmente também não vamos entender o que ele tem. Um exemplo importante nessa forma diagnóstica dos problemas. Esse homem chegou para mim dizendo que tinha impotência sexual e falava que isso sempre tinha acontecido na vida dele. Ele, com 30 anos de idade, ele nunca conseguiu estar satisfeito com a atividade sexual dele. O interessante é que, na sequência, eu perguntei a ele sobre a possibilidade de ele ter algum tratamento. Sim, ele tinha feito uma cirurgia de implante de prótese peniana, mas ele tinha que continuar impotente. Então, qual foi o problema que ele nos trouxe? De verdade, ele começou a descrever que ele não sentia emoções satisfatórias, emoções gostosas, a ponto de ter uma relação sexual satisfatória. De verdade, ele tinha ereções desde o princípio, ele não tinha aquela motivação, aquele envolvimento emocional satisfatório. Então, para cada disfunção, a palavra que a pessoa traga, eu tenho que destrinchar para conseguir começar a entender. Ele pode ter, essa queixa mais importante dos homens, ele pode ter uma queixa de dificuldades de ereção. Porém, embora seja essa queixa mais comum no consultório, a forma de expressão sexual que deveria ser considerada uma queixa sexual, talvez devesse ser outra. Por exemplo, uma disfunção de controle ejaculatório. E a disfunção de controle ejaculatório talvez devesse ser considerada a mais comum, embora não traga a maior parte das pessoas para o consultório. Qual é a falta de controle ejaculatório, então, mais importante? Um homem chegar e dizer que não consegue se manter numa relação sexual sem ejacular por muito tempo. Porém, as definições clássicas ou as definições manuais podem implicar em 1 ou 2 minutos, mas eu preciso contar para vocês que a maior parte dos meus pacientes chegam na minha frente e dizem: eu tenho ejaculação precoce, tem em média 4 minutos e meio de tempo de relação sexual. Essa é uma coisa interessante e importante. Afinal de contas, 4
minutos e meio já vai acima média dos homens, ou da quantidade de homens que estão aí andando na rua, que não se controlam para ejaculação, não controlam sua ejaculação por uma relação sexual. Então eu tenho que pensar que essa pessoa na minha frente, além de termos, por exemplo, uma disfunção, de acordo com as definições, o que eu estou descrevendo para vocês é que a pessoa se sente disfuncional e a pessoa se descreve como um problema sexual, como uma disfunção sexual, de uma maneira que nós precisamos estar atentos. Então, nós precisamos arranjar uma maneira de diagnosticar essa circunstância. Ainda, para os homens, nós vamos ter um grupo de homens que vai dizer: olha, eu tenho uma dificuldade sexual que implica em, puxa vida, eu não tenho desejo. Embora uma boa parte desses homens que não tem desejo, ou que diz que não tem desejo sexual, de verdade vem para o consultório com uma dificuldade de ereção. Afinal de contas, ele não se sente emocionalmente envolvido. Com licença, professor. Desculpe interrompê-lo, professor. Por favor, o senhor precisa habilitar o seu microfone do Zoom. Agora talvez sim. E o som está saindo pelo microfone do Antônio. Desculpe lhe cortar, perdão. Nós vamos ter a microfonia com os dois aparelhos funcionando. Agora o som está sendo melhor, obrigado. Então, assim, quando eu digo de duas disfunções já, e agora penso na outra disfunção, que é uma disfunção de desejo, eu tenho que compreender que esse homem pode chegar ao consultório com um problema que eu não tenho ereção, mas ele fala da forma de desejo dele. Ou seja, como é que nós vamos conseguir diferenciar isso? Exatamente essa questão que eu estou propondo, a necessidade de uma avaliação. Quando falamos de homens, ainda temos uma série de questões das mulheres. Agora, guardem duas coisas. Eu estou pensando agora, no princípio, em relações heterossexuais. Eu tenho agora que pensar que os homens podem ter as dificuldades sexuais e interagir as suas dificuldades. Quando eu penso numa mulher com um relacionamento heterossexual, eu também vou ter que listar e compreender quais são as dificuldades desta mulher. E aí pensava, olha, parece que as pessoas estão reclamando que o áudio piorou por causa da... Professor, ninguém está ouvindo o senhor, professor. O senhor desativou o seu microfone. Agora ninguém está ouvindo Nós por vamos aqui pelo ficar Zoom. com a microfonia, então. Alô, alô? Oi, o senhor não tem condições de botar um fone de ouvido em nenhum dos dois equipamentos? Gente, nós estamos com dois sistemas. Então, é só colocar isso traz microfonia. pelo menos o fone de ouvido em um dos equipamentos já ajudaria, professor. Ou o senhor diminui o som do seu celular, que o som do seu celular não há necessidade do senhor ouvir. Alô, alô? O senhor diminui o som do seu celular, professor. O volume do seu som. O microfone pode ficar ativado. Porque são dois, o Zoom, estamos pelo Zoom e pelo Instagram.
Vamos lá? Ok. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos sentar, professor. Obrigado, tá? Peço desculpas. Agora eu não ouço. Então agora eu não ouço, tá bom? Voltando à questão. Então nós temos as mulheres. Ainda vamos pensar nas disfunções femininas. Disfunções femininas, eu falava, a principal queixa de uma disfunção é uma mulher que chega no consultório e diz: eu não consigo ter orgasmos na relação sexual. Bem, não ter orgasmos na relação sexual muitas vezes implica numa relação heterossexual e nós temos uma circunstância interessante e muitas vezes complicada. Por quê? Muitas vezes a queixa diz respeito ao casal não ter a mulher com orgasmo porque o homem não se sente adequado com a penetração, a mulher não ter o orgasmo. Veja, uma boa parte das vezes, quando o casal vem com a mulher anorgásmica, vem o homem dizendo assim: ela não tem orgasmos comigo. Quer dizer, nós estamos falando de uma circunstância bastante interessante que implica nos relacionamentos interpessoais. Mas ainda nós estamos falando de uma mulher que não tem orgasmos na relação sexual, mas ela pode já ter orgasmos sozinha, por exemplo, na masturbação ou com estimulação manual durante a relação sexual. Ainda assim vai ser uma disfunção porque ela não está funcionando como ela deseja funcionar. Ok. Ainda podemos ter mulheres que vão ter uma outra dificuldade. Elas não conseguem ter uma relação sexual sem sentir dor com a penetração. A dor na penetração é uma outra coisa complicada e pode ser bastante complicada porque os casais vão tentar e repetir as relações sexuais mesmo que haja dor como se fosse algo vai passar. Também tenho que pensar que algumas mulheres, embora sejam poucas, elas aparecem com alguma frequência no consultório, porque, afinal de contas, essa mulher, não permitindo a relação de penetração, uma mulher vagínica, ela impede uma outra coisa que vem a partir da relação sexual, que é reprodução. Então, embora sejam só 2 a 6% das mulheres com problemas de vaginismo na nossa cultura, e podem ser talvez 60%, 70% das mulheres com algum grau de dificuldade em ter orgasmos na relação sexual, num consultório, essas mulheres vagínicas começam a aparecer com mais frequência. Pois bem. Então, são mulheres que impedem a penetração, que têm uma contração forte da entrada da vagina e elas não têm controle sobre essa circunstância. Ok. Temos mais problemas? Da mesma forma que os homens, as mulheres também têm problemas de desejo. As dificuldades de desejo, as inibições de desejo, na nossa cultura parecem ser mais comuns do que nos homens. Mas, possivelmente, também sejam comuns por uma razão que, afinal de contas, os homens têm a obrigação de ter desejo sexual. As mulheres têm a obrigação de fazer sexo ou se dedicarem a sexo. Aqui nós temos um problema secundário para discutir como é que nós vamos entrosar, nos casos heterossexuais, esses homens e essas mulheres. Existem alguns pequenos problemas extras que se associam a disfunções, sejam dores de cabeça durante ou pós-relação sexual. Nós podemos ter homens com dores também durante a penetração, embora não seja o mais comum. Nós podemos também ter homens com dificuldades de orgasmo, que também não é comum, mas nós teríamos que estar alertas a isso. Isso implica diferenciarmos ejaculação de orgasmo. E a maioria absoluta dos homens nunca vai achar que sejam diferentes. E aqui nós temos um grande problema, porque, afinal de contas, se um homem não sabe diferenciar ejaculação de orgasmo, numa consulta nós é que teremos que fazer isso, porque são coisas diferentes. Nós, então, temos homens que não ejaculam numa relação sexual, embora sejam poucos,
mas temos menos homens ainda com problemas de orgasmos, embora as mulheres sejam em número maior com falta de orgasmo, dificuldade de orgasmo na relação. Aqui, eu estou contando para vocês as questões associadas apenas a disfunções. O Antônio podia estar ali olhando e dizendo assim, além das disfunções, tem mais alguma coisa que a gente não chame de disfunção? Pois é, Antônio, assim, você sabe que isso me chama a atenção sempre, porque a maior parte dos manuais e textos sobre questões de sexualidade e sexologia no consultório vão falar das disfunções. Mas eu aprendi, e aprendi assim, quase que apanhando. Apanhando eu quero dizer, puxa, tem um casal na minha frente. Ok, existem as disfunções, às vezes muitas disfunções complementares. Me lembro de uma situação lá em 1987, um colega de Belo Horizonte, um ginecologista, o professor Ramon, ele me convidou para um evento em Belo Horizonte e me propôs falar de casais com disfunções complementares. Aí eu olhei, claro! Gente, existem casais que têm disfunções que se complementam. Um exemplo clássico, que volta e meia aparece no consultório, é uma mulher vagínica com um homem com uma dificuldade de ereção. Afinal de contas, ele com a dificuldade de ereção não pode penetrar mesmo, ela não pode ser penetrada, os dois vão fazer alguma outra coisa para se manterem juntos. E aí pensava, caramba, então eu estou frente a situações e a problemas de casais. Pois é, problemas de casais. É chá, viu? Chá de frutas vermelhas. Então o casal precisa ser olhado. Nem sempre nós temos o casal na nossa frente, mas se tivermos, já temos um primeiro passo nessa avaliação. Porque, afinal de contas, o casal vai trazer uma outra coisa. Além de percebermos ou considerarmos as interações, nós temos mais um elemento importante nessa circunstância. Puxa, esse casal tem queixas de casal, queixas que envolvem o entrosamento sexual do casal, eu penso pelo menos em 3 grupos. Pois é. Uma das clássicas é este casal, cada um deles tem um tipo de dificuldade. Qual? O mais comum. O homem diz que quer sexo todos os dias. A mulher diz, olha, para mim, uma vez por semana estava ótimo. E muita gente pensa, bom, todos os dias, uma vez, 7 mais 1 dá 8, fazem 4 vezes, estão os dois satisfeitos. Vocês já entenderam que a aritmética não funciona para os casais. Nós temos um problema de casal envolvido na história e envolvendo provavelmente questões de desejo de um de ambos. Obviamente, principalmente as mulheres que estão me ouvindo poderiam dizer assim, ei, mas esse homem que diz que quer sexo todos os dias, ele está disponível para sexo todos os dias? Não. Mas esse casal precisa desenvolver um mecanismo. Então, nós estamos falando de um problema sexual do casal, que já não é mais uma disfunção única. Pode haver a disfunção ou disfunções nas duas pessoas, mas nós estamos falando de problemas sexuais de interação de casal. Primeiro, frequência sexual. Segundo, formas de interação, formas de desejo. Ah, eu gosto que ela faça aquilo, ele gosta que ela faça isso, e nós temos outra discussão do casal. Uma das discussões até que é bastante comum nos casais é, eu queria que ela fizesse sexo oral, e ela fala, fazer sexo oral é nojento. Ou o contrário, ela dizendo que ela gostaria que ele fizesse sexo oral, e ele fala, nem pensando. Aí imaginava o casal discutindo isso. Nós temos uma situação sexual onde o casal tem uma dificuldade de solucionar a interação. Ok. Ainda temos mais uma? Algumas preferências que dizem respeito a
comportamentos sexuais muito diferentes, comportamentos sexuais alternativos e muito variados. Nem penso, nem estou falando de alguma coisa muito diferente, muito estapafúrdio, muito extremado. O que eu falo é de preferências de comportamentos alternativos que possam ser apenas comportamentos alternativos que nenhum profissional de saúde apontaria como um transtorno. Puxa, como é que eu diagnostico isso? Como é que eu penso isso? Também tenho que usar um outro argumento nessa avaliação psicológica. Eu tenho que descobrir que, além dos comportamentos sexuais, eu tenho que tentar compreender se existem condições psicológicas que seriam condições, podemos dizer assim, psiquiátricas. Porque muitas das condições psiquiátricas interferem nos comportamentos sexuais ou nas funções sexuais. Problemas relacionados a estados depressivos, problemas relacionados a estados de ansiedade ou os tratamentos desses problemas psiquiátricos. Então, muitas vezes temos outros problemas psiquiátricos e temos problemas com o tratamento usado, medicamentos que vão produzir também disfunções e antes não haviam as disfunções. Eu tenho que buscar, nesta avaliação, essa série de coisas. Algumas dessas formas, por exemplo, eu teria que ter, eu preciso sim, eu tenho um roteiro que me faz buscar cada dessas informações. Também alguém podia dizer assim, mas veja, eu já ouvi dizer que existem causas psicológicas específicas, por exemplo, questões de religião. É verdade. Não, não é verdade que a religião causa o problema. É verdade que a forma pela qual a pessoa processa a religião causa o problema. Afinal de contas, não é a coisa externa que me causa o problema, é como eu interpreto essa questão. Afinal de contas, colocar a culpa para fora é uma das coisas mais comuns e mais problemáticas. Então, algo de importante de entendermos é qual é a religião? Essa pessoa professa a religião? De que maneira? Na verdade, ela tem ideias pessoais sobre a forma de interação na religião? Eu tenho que observar essas coisas. Mas não é só isso. A mesma coisa pode acontecer para trabalho. Existem pessoas que vão colocar a culpa no trabalho. A culpa no trabalho é um problema importante. Nós vemos jornalistas dizerem isso constantemente. É o estresse produzido pelo trabalho. Não, não é o estresse produzido pelo trabalho. É o estresse que eu sinto porque essa é a minha forma de enfrentar a condição de trabalho. Ou seja, sou eu que estou produzindo isso. Então eu vou ter que buscar uma série de condições de compreensão. Eu tenho que compreender também como é que eu desestresso, então. Se eu tenho circunstâncias de estresse, como é que eu consigo desestressar? Tem uma série de pessoas que usam atividades físicas, usam relaxamento, usam a própria religião, usam hobbies, usam lazer, usam conversar com amigos, usam álcool, usam drogas. Tem um monte de circunstâncias que precisamos compreender para fazer uma avaliação dessa questão sexual. E veja, eu já comecei a buscar outros itens que interferem na vida sexual, mas ainda nem falei para vocês que nós precisaríamos o quê? Fazer um levantamento do histórico dessa pessoa, de como ela desenvolveu a sexualidade dela. Como é que ela aprendeu a fazer sexo? E alguém podia dizer assim, então, mas a gente aprende, né? Vai aprendendo fazendo. Vivemos numa cultura que não nos ensina a fazer sexo. E nós temos que aprender. Então, de novo, uma diferença de homens para mulheres. A maior parte dos homens se olha no espelho e diz, eu tenho que saber para ensinar uma mulher. Pois é. Como é que fazemos isso? Se eu não sei, como é que eu ensino? Uma boa parte das mulheres vai usar o mesmo argumento de forma oposta. Não, eu não tenho que saber nada, o homem que tem que saber. Aliás, assim, ele tem que estar disponível quando eu quiser e tem que fazer, ter prazer. Eu já vi casais na minha frente assim, com a mulher
olhando apaixonadamente para o homem, dizendo isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou buscando? As formas de interação e as formas que produzem problemas. Ou seja, eu já conto para vocês que existem maneiras de buscarmos essas avaliações. Alguém ainda podia dizer. E nós podemos usar algum instrumento? Pois é. Instrumentos psicológicos. Eu posso listar uma série de possibilidades para vocês. Sim, existem vários instrumentos. Espera aí, vamos classificar, vamos dividir didaticamente os instrumentos. Existem escalas e inventários que são questionários. E os questionários nos ajudam a coletar informações. Alguns questionários simplesmente coletam informações. Por exemplo, nós usamos na clínica os inventários de sexualidade. E inventários de sexualidade são formas de coleta de informações usadas desde a década de 1950. São formas de produzirmos mais informações. Perguntarmos coisas que possam ser feitas fora da primeira entrevista. Porque, de alguma maneira, alguém podia também questionar. Mas nós podemos fazer uma avaliação durante semanas. Podemos. Só que como é que eu vou planejar a minha proposta psicoterapêutica se eu vou levar semanas para fazer uma avaliação? Então, o mais lógico é eu diminuir o tempo de avaliação e a minha proposta é usar uma entrevista. Se o casal puder estar disponível no primeiro momento, ótimo. Se eu puder estar com o casal aqui e marcar mais 2 entrevistas individuais, vai ser o melhor. E aí eu vou ter uma devolutiva, como nós aprendemos na faculdade de psicologia, fazer uma devolutiva para dizer, olha, o que eu sei, o que eu acho, o que nós precisamos fazer e propor um contrato de terapia. Porém, ainda além da entrevista, eu falava de buscarmos instrumentos. Um deles, então, é o tipo inventário. Questionários que buscam informações para complementar a entrevista. Não é só complementar com informações. Provavelmente nós vamos poder fazer um enfrentamento, um confronto entre o que eu ouvi numa primeira entrevista e o que eu consigo saber a partir das perguntas. Um questionário onde esse paciente, essa pessoa, essa mulher, esse homem, ou ambos individualmente, possam se sentar e me responder a respeito da sua vida sexual. Não só a vida sexual em si, mas como ela se desenvolveu, como ela ocorreu. Também preciso compreender que coletar informações não basta. Eu tenho que interpretar essas informações, como elas ocorreram, e a interpretação a partir de um contexto teórico, a partir de uma compreensão do que seja sexualidade, como é que a sexualidade pode ser entendida para a disfunção acontecer. Também tenho que buscar alguns outros instrumentos. Existem algumas escalas. Algumas escalas que podem nos ajudar a compreender quais são os comportamentos sexuais prejudicados dessa pessoa. Por exemplo, usamos no consultório 2 escalas. Elas foram elaboradas e desenvolvidas ainda na década de 90. E elas têm um contexto de compreendermos como é que essa pessoa, trocando em miúdos, como é que essa pessoa confia que pode exercer comportamentos sexuais. E isso implica em compreendermos as disfunções sexuais aliadas a mais alguns itens que dizem respeito à ansiedade relacionada à sexualidade, à assertividade relacionada ao comportamento sexual e alguns itens de interação do relacionamento interpessoal sexual. Posso contar para vocês que algumas coisas importantes seria perguntar para esse homem ou para essa mulher, são duas escalas diferentes, a escala de autoeficácia sexual, se chama autoeficácia porque é baseada no conceito de autoeficácia de Bandura. Essas perguntas podem ser do tipo,
Você, homem, você consegue obter uma ereção forte e duradoura para uma relação sexual? E se sim, qual é o teu grau de confiança? Vejam, eu poderia perguntar a mesma coisa a respeito desse paciente homem para a parceria desse paciente, seja homem ou mulher. Eu poderia dar a mesma escala para essa parceria responder, para eu entender como é que é a compreensão trocada. E isso é importante para que nós façamos também um diagnóstico da interação sexual do casal. Vou mais longe. Tem algo especial acontecendo neste casal. Este casal tem formas de compreender quais são os problemas sexuais e muitas vezes, preciso contar para vocês que, por exemplo, as mulheres têm uma condescendência muito maior com os homens do que eles mesmos a respeito dos seus comportamentos sexuais. E isso é muito interessante e especial, afinal de contas, aí nós vamos ter uma compreensão de como é que essas mulheres podem nos ajudar com esses pacientes homens. Também a mesma coisa vai acontecer se esse paciente homem, num relacionamento homossexual, o parceiro dele também provavelmente vai apontar algumas coisas de uma maneira mais condescendente do que esse homem se vê. Ok? Já posso conseguir alguns mecanismos de avaliação interessante aí. E a mulher? A mesma coisa. Eu tenho uma série de frases de comportamentos sexuais femininos que essa mulher pode reproduzir, se solicitada naquela noite. E, na sequência, eu posso também pedir para que a parceria sexual dela, seja homem ou mulher, também responda sobre ela. É interessante porque nós podemos ter não só um mecanismo de avaliação das questões sexuais, como acabei de propor para vocês um mecanismo de avaliar futuramente o processo psicoterapêutico. Ou seja, como é que eu vou responder para o meu paciente, para a minha paciente, se eles já estão bem, se eles estão tendo um desempenho sexual satisfatório. Porque muitas vezes é isso que nós ouvimos. A pergunta, e aí, eu já estou bom? Uau! Ele me respondeu, me descreveu que teve um comportamento sexual bom, mas ele mesmo não está compreendendo assim. Retomo o mesmo questionário, essa escala de autoeficácia. Então, existem alguns outros questionários, escalas, que vão me permitir compreender algumas formas de avaliação ou de reavaliação do processo terapêutico, reavaliação do comportamento sexual dessas pessoas. Também é verdade que eu posso desconfiar. Professor, só uma pergunta. Naquela primeira consulta, eu compreendi que eu ia olhar para o Antônio Carlos e dizer assim, professor Antônio Carlos, você pode avaliar esses pacientes psiquiatricamente, porque eu estou desconfiado que tem alguma coisa que aí, olha, caramba! Eu posso solicitar uma avaliação psiquiátrica específica. Quando? Quando existe já a compreensão de que tem alguma coisa especial ocorrendo. Claro que assim, depois de nós vermos muitos pacientes no consultório, alguns anos, nós já vamos compreender que algumas pessoas têm uma forma de se expressar que indica, olha, eu acho que deveríamos pensar numa avaliação psiquiátrica porque tem alguma coisa estranha aí. Eu nem vou buscar nesse primeiro momento essa avaliação psiquiátrica ou uma avaliação de um CID especial a partir da minha entrevista. Eu vou preferir fazer uma solicitação de terceiros. Por quê? Porque aí eu mantenho o foco na minha avaliação do comportamento sexual e penso que alguém pode me ajudar a ver de fora alguma outra coisa. Eu não vou deduzir que a disfunção vem por causa da questão psiquiátrica. Eu estou interessado na interação do casal e como esse casal desenvolveu um comportamento sexual inadequado. Mas a questão psiquiátrica é importante. Inclusive porque algumas dessas pessoas vão trazer mais problemas para a gente num tratamento.
Então, eu preciso reconhecer esse outro mecanismo. Eu não sei assim o que o psiquiatra precisa fazer para avaliar algumas pessoas, porque algumas delas são mais complicadas. Ah, alguém ainda podia me dizer assim, então, você falou de disfunções, falou de interação de casais, começou a falar de alguns, de uma forma de entrevista ou de alguns questionários, mas é possível também nós podemos usar alguns testes psicológicos especiais para testes de personalidade. Tem uma dúzia de testes de personalidade que as pessoas, cada psicólogo está acostumado a usar. Sim, mas alguns nem podem mais ser usados. Quer ver um interessante que eu usava na década de 80 e 1990? Que era o inventário multifásico de personalidade de Minnesota. Era fantástico. Aliás, assim, nós conseguimos captar características psicopáticas até de pessoas que tentavam enganar a gente, mas não conseguiam porque era um monte de frases. São 566 frases para serem avaliadas. E, assim, é bastante difícil alguém manter controle sobre isso. Ok? Mas existem vários outros testes psicológicos que se mantêm atualizados e validados para a gente poder usar. Talvez fosse a questão de sabermos como é que nós, individualmente, vamos usar para questionar algumas coisas ou para termos uma ideia do tipo, preciso solicitar uma avaliação psiquiátrica mais detalhada porque tem alguma coisa estranha aqui. Sabe, eu ainda tenho mais algumas questões, algumas queixas ou algumas circunstâncias sexuais para chegar no consultório. Uma delas são as parafilias, comportamentos alternativos que trazem complicações. Trazem complicações de casal e trazem complicações para o indivíduo. Será que nós facilmente conseguimos ou vamos ouvir dúvidas assim ou queixas relacionadas a parafilias no consultório? Então, eu tenho que pensar em 3 tipos. O primeiro deles é o casal. Vem o casal à nossa frente, os dois se colocam ali e vem a discussão. Professor, Às vezes, um exemplo, a discussão... você pode definir parafilia, se dá exemplos? Ótimo. Conheço. Parafilias são comportamentos sexuais alternativos e que muitas vezes são compreendidos como imorais, muitas vezes são compreendidos como comportamentos patológicos, porque assim, que doideira é essa? Inclusive por profissionais de saúde, mesmo que sejam só comportamentos diferentes e não sejam transtornos, porque a diferença entre um comportamento diferente e um transtorno é muito grande. Então, nós teríamos que diferenciar isso, porque o comportamento simplesmente diferente é alguma coisa bastante interessante quando nós vemos um casal. Porque, afinal de contas, aí vem o primeiro tipo de apresentação no consultório. Doutor, fala para ela que não tem problema nenhum eu usar calcinha para a gente fazer sexo. Afinal de contas, então, um comportamento diferente pode não ser um problema, mas um problema no casal já é um problema. E o casal está ali na minha frente mostrando que existe uma diferença desses comportamentos entre o que cada um gostaria que fosse o comportamento sexual. Mestre, uma pergunta aqui. Sim. O que o senhor pensa sobre pornografia? Acha que isso influencia as disfunções no comportamento sexual do homem e da mulher? Uau! É. Interessante isso. Pornografia. Olha. Hoje se fala de pornografia como se só existissem vídeos pornográficos. Há 50 anos, há 40 anos, vídeos mesmo eram difíceis de serem acessados. Aqui no Brasil, por exemplo, na década de 1970,
um adolescente conseguiria revistas de nus femininos. Nus frontais eram proibidos, eram censurados. O Brasil vivia uma censura onde o nu frontal era proibido. Pois é, mas existiam nas bancas de jornais algumas revistinhas. Claro, também existiam as revistas pornográficas com fotos de relações sexuais ou fotos de comportamentos sexuais alternativos. Eram ilegais, mas existiam e a gente comprava. Era ilegal o menor de idade comprar, mas o menor de idade chegava ali, dava o dinheiro para o dono da banca de jornal, que vendia do mesmo jeito. Mas existia um outro método que, de verdade, se alguém pensar em pornografia, no Brasil se tornou, para a década de 70, um clássico, que eram chamados de catecismos. Eram pequenas revistinhas desenhadas em branco e preto, com historinhas de sexo. Hoje a gente sabe que foi um funcionário público do Rio de Janeiro que fazia esses desenhos sob pseudônimo. Isso era vendido no Brasil todo, e vendido em grandes quantidades. Sim, era ilegal, era proibido, era censurado. É interessante isso, porque era pornografia, mas era uma única forma das pessoas aprenderem a fazer sexo. Por quê? Porque os pais nunca ensinaram, os pais continuam não ensinando. Não adianta me dizerem, não, mas a educação sexual tem que ser na família. Desculpa, eu também concordo. Mas não existe isso em família nenhuma. Porque os pais não sabem sexo para poder ensinar os filhos. Mas então, assim, se a pornografia era só diferente, a pornografia é ruim. Então, alguém gosta de vinho por aí? Vinho pode ser uma coisa gostosa, não é verdade? Um vinho gostoso, lhe dá o tipo. Mas tem muita gente que vai beber vinho de uma maneira patológica. Então, tenho que ponderar. A pornografia é patológica ou o uso da pornografia que pode ser patológica? Os comportamentos sexuais diferentes são o patológico ou o uso desses comportamentos de uma maneira patológica é o patológico? Gente, comportamentos sexuais não são patológicos. O que é patológico é o uso patológico do comportamento sexual. Então, não é a pornografia o patológico. De verdade, fico imaginando que, assim, se considerarmos pornografia patológico, mais provavelmente nós devíamos estar considerando que a quantidade de gente que então teria diagnóstico patológico seria enorme. Também é verdade que, é claro, alguém podia dizer, mas será que a gente não deveria considerar que uma pessoa que usa, sei lá, todos os dias pornografia, isso seria patologia? Ok. Será que não deveria considerar que a pessoa que faz sexo todos os dias teria um problema? Vou contar para vocês uma coisa. Teve um americano há algum tempo que propôs que se uma pessoa tivesse 7 ou mais orgasmos por semana, isso seria um comportamento sexual compulsivo. Isso antes da gente mudar o termo. Ou seja, para com isso. Quer dizer que se a pessoa tem sexo todos os dias, ela tem um problema psiquiátrico? Ou ela está sendo feliz sexualmente todos os dias? Então, vamos com calma. Qual é o uso? Sim. Qual é o uso da pornografia? Qual é o uso do sexo? Qual é o uso deste comportamento Como sexual? se define hoje, então, Qual é o compulsão uso dessa sexual, disfunção professor? sexual? Como se define hoje, então, compulsão sexual? Não é pelo número? Qual é a definição hoje? Definir compulsão sexual? É. Então, um transtorno de um comportamento hiperativo é alguma coisa mais complicada de definirmos do que simplesmente por número de vezes. Ainda assim, para as parafilias e também um transtorno de hiperatividade sexual ou de comportamento sexual hiperativo, nós deveríamos estar pensando em prejuízos. Prejuízos para ele, para a pessoa, prejuízos para o casal, para as interações sexuais e alguns outros prejuízos familiares, prejuízos laborais,
o trabalho vai ser um dos elementos importantes, porque quem começa a ter prejuízo no trabalho provavelmente vai perder o trabalho em função de comportamentos sexuais. Vamos ter facilmente uma maneira de dizermos, aqui temos. Mas existem outros prejuízos. É interessante que as pessoas que se dedicam de maneira, vamos chamar, patológica a sexo, dificilmente desenvolvem outras áreas do comportamento humano. Relacionamento afetivo, familiar, social, atividades saudáveis, até mesmo de cuidar de saúde básica, ou ter o mínimo de atividades físicas, ou ter atividades de lazer. Agora, não venham com essa história de que quem tem esses comportamentos sexuais demasiados é porque eles não têm prazer com isso. Eles vão olhar para a gente e rir, mas rir de gargalhar, porque eles têm prazer. Isso é de fato. Aliás, eles têm prazer de tanto que eles querem repetir e se afastar de tudo. Tá? São inconvenientes para o mundo humano. Mas uma boa parte deles só vem procurar tratamento porque perdeu o trabalho ou está perdendo o relacionamento afetivo e família. Ok? Ou seja, nós não vamos convencê-los que eles estão errados. E ainda nas parafilias, nós temos algumas coisas específicas. Porque eu falava de um casal que está desarranjado. Mas eu posso entender também que existem pessoas que vão chegar e dizer assim, olha, é que eu gosto de um determinado tipo de comportamento sexual, mas assim, eu estou com dificuldade de encontrar pessoas para uma interação. De verdade, nós estamos falando dessa pessoa com uma queixa sexual e que diz assim, eu quero aprender formas de interagir para encontrar pessoas para ter um contato sexual que me interesse. Vejam, acabei de contar para vocês que é como se nós ensinássemos um sadomasoquista a aprender a ser sadomasoquista. Professor, só um minutinho. Eu não Professor, estou discutindo o comportamento sexual dele. Eu estou discutindo a maneira dele se expressar de uma forma melhor e interagir de uma maneira melhor. Claro. Só uma coisa, professor. A gente precisa dar um lembrete para as pessoas sobre o curso que o senhor vai ministrar em julho. O senhor poderia falar um pouquinho? Sim. Também me perguntaram de livros de linguagem fácil para indicar para pacientes. Eu tenho produzido alguns livros ao longo das 2 últimas décadas, que são livros exatamente sobre assuntos relacionados à sexualidade, com linguagem fácil. Vocês encontram na Amazon. Pela Cognitiva Ciência, nós pretendemos ter um curso de 15 horas, numa sexta-noite, o sábado, o dia inteiro, exatamente para discutir a técnica da avaliação psicológica de problemas sexuais. Por quê? Na verdade, assim, caramba, né? Como é que eu vou diferenciar orgasmo e ejaculação num homem? Aliás, assim, peraí, as mulheres não têm ejaculação? Como é que eu vou discutir isso tudo? Então, nós estamos falando de uma lista de comportamentos sexuais que nós teríamos que discutir item por item para exatamente definir. Veja, quando eu falo de um diagnóstico, de uma avaliação psicológica, psicossexológica de problemas de queixas sexuais, eu estou contando de definirmos operacionalizarmos alguns conceitos para definirmos qual é o tratamento que nós vamos usar, que técnicas que nós vamos inserir. Sem essa primeira avaliação, de verdade, eu me sinto assim, que nem eu não posso nem propor uma terapia. Não, nós vamos tratar o seu problema. Vamos fazer, depois a gente vê o que vai ser. Desculpa, eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que saber se eu vou exigir que o casal participe. Mas eu não tenho parceira, eu não tenho parceiro, e eu quero resolver meu problema primeiro antes de arranjar um parceiro. Ok, já sei qual é o problema, mas ainda assim eu tenho que imaginar que tipo de parceria sexual e como essa pessoa vai lidar com as questões. Então, para isso, nós estamos disponibilizando, junto da Cognitiva Ciência, um curso especial. E um curso especial abreviado, na verdade, então, só sobre essa avaliação psicológica. Antônio, muito bem. Esse curso vai ser na própria Cognitiva Ciência, no próprio site da Cognitiva Ciência tem informações sobre o curso.
que vai ser dia 10 e 11 de julho, sexta-noite e sábado o dia inteiro. E para quem está participando da live, vai ter um desconto especial de 50% nesse curso. Vão ser 15 horas, no mesmo formato da pós-graduação. Eu posso dizer, eu fiz a pós, fiz o curso com o senhor. Excelente. Eu faria de novo, sinceramente. Eu recomendo o seu curso e a cognitiva. Ciência, um desconto especial para quem estava e está na live. E isso, exatamente. Isso passou de 140 pessoas. Veja, então o interessante é que nós vamos poder esmiuçar exatamente sobre essas questões, até mesmo como lidar com as questões para avaliação, as questões de pornografia, as diferenças entre essas várias questões. E vejam, caramba, que literatura nós podemos indicar? Nós vamos descobrir que esse paciente, ou essa mulher, esse homem, ou esse casal, precisa de uma indicação de literatura. Veja, é exatamente para isso que serve essa avaliação inicial. Nós temos que descobrir uma série de coisas. É isso que nós vamos estar fazendo daqui para frente nesse curso, dia 10 e 11 de julho. 10 e 11 de julho, isso. Sexta-noite e sábado o dia inteiro. Professor, uma última pergunta. Como que a gente faz agora, nessa época de isolamento social, as consultas via internet? O que o senhor sugere? Eu vou pedir para você falar de novo, porque agora a nossa live do Instagram terminou. E agora podemos deixar tudo ligado aqui. Tá bom. Como é que a gente faz, nessa época de isolamento social, as consultas via internet? Boa pergunta. Aliás, como é que eu vou fazer essa avaliação que eu estou propondo via internet? Exatamente. Vamos discutir nesse curso, sim, porque eu continuo fazendo essas avaliações, eu sento aqui o dia inteiro. O dia inteiro e vou ficar de olhos vermelhos à noite, porque, assim, gente, é bastante cansativo ficar na frente do monitor. Mas, sim, é possível fazer isso de uma maneira importante. É verdade que, assim, quem participou da live vai receber por e-mail essas informações do curso. Mas, já adiantando algumas coisas, então, nós vamos continuar com esses atendimentos por internet? Mais provavelmente vamos ter muito mais do que tínhamos há meros meses. Veja, eu comecei os primeiros, até posso dizer, experimentos de consultas virtuais antes de começarmos a discutir isso. Me lembro que foi em outubro de 98, houve uma primeira chamada para uma discussão, numa mesa redonda, num congresso, sobre essa questão. E nós nem falávamos de fazer isso, já fazia assim, uns 10 anos que eu me utilizava de alguns argumentos, e olha que eu tinha procurado já várias formas e colegas no mundo inteiro que tivessem usado esses mecanismos para entender como fazer esses atendimentos à distância. Às vezes só por telefone, porque antes não tínhamos nem computador, lembra disso? Agora, temos uma coisa bárbara, que é uma interação ao vivo com nossos pacientes, com as pessoas que querem fazer uma consulta. Então, sim, eu também vou falar desse assunto, porque como é que nós vamos fazer isso? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Então, se eu pegasse um questionário no meu consultório, então tinha um questionário lá, olha, um deles vocês encontram nesse livro, que é um inventário de comportamento sexual entre homens. Mas assim, eu pegava o questionário, tinha um caderninho de questões assim, entregava para o meu paciente. Você pode responder, eu posso levar para casa, porque eu tenho que ir embora por causa do trabalho, etc. Puxa vida. Sabe o quê? Eles iam responder, sentado na sala de espera, meia hora antes da consulta na semana seguinte. Ou seja, não levavam para casa. Ou levavam para casa, tipo, eu esqueci em casa. Você respondeu, não, esqueci de responder também. Então, o que eu sempre fazia era, qual livro, Marielle? Você quer saber esse aqui? Uhum. Ou esse aqui? Ou esse aqui? Bom, são 58, né, professor? São só 58. Aqui, uma dúzia e meia estão em espanhol. Então, o segundo é esse aqui, Aline. É esse?
Na verdade, assim, saiu uma edição resumida, que vem escrito volume único e não volume 1 nem 2, e que tem só os capítulos relacionados à avaliação e terapia em sexualidade. Porque essa primeira edição saíram 2 volumes, onde o primeiro trabalhava as questões de diagnóstico e tratamento, e o segundo livro trabalhava questões básicas, sobre as questões de sexualidade que poderíamos ou deveríamos estar estudando, inclusive, para atender questões sexuais. Mas esses 2 volumes iniciais estão esgotados. Bom, voltando a uma questão. Então, a ideia é nesse tempo de 1 dia e meio, nós discutimos, operacionalizarmos como fazer a avaliação, inclusive através do meio virtual. Que, afinal de contas, nós precisamos fazer isso. Mas eu tenho algumas ideias, porque assim, essas ideias foram funcionando e a gente vai adaptando alguns mecanismos. E essa adaptação é viável de fazer. Tanto que está dando certo. Ótimo. Ok? Perfeito. Alguma Muito coisa bem. mais, Antônio? Esqueci de falar alguma coisa, Não, Antônio? não. Falou tudo e Sim. mais um pouco. Está ótimo, excelente. Foi uma aula. Obrigado. Obrigado. Agradeço ao senhor. Excelente. Gente, Muito bom. Nos agradeço vemos a todos. no curso. Nos vemos no curso. Exatamente. Agradeço a cognitiva ciência e vamos dormir, que amanhã cedo tem pacientes. Exatamente. Tchau, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado por tudo.